Café Produção, fala galera! Último episódio dessa temporada super especial, 8ª temporada aqui já do Videocast, os bastidores da produção. Essa temporada em especial sendo realizada aqui no King Coworking. Você que não conhece ainda, em Campinas, fácil localização, aqui na saída para Jaguariúna, venha conhecer. Eles têm espaços para eventos, tem o auditório, salas para treinamento, salas de reuniões e esse espaço aqui em parceria com a Media Maker para gravar o seu videocast, a sua videoaula, o teu conteúdo digital, enfim. Esse espaço aqui agora está disponível para essas gravações, então entrem em contato e surpreendam-se, tá? E consultem também lá, @podcast na sua empresa. A Media Maker consegue transformar a sala de reunião aí da tua empresa em uma sala de podcast. Consulte. E aqui, nesse último episódio dessa temporada, estou recebendo ele, que é formado em publicidade e marketing, é empresário do segmento de entretenimento, atuando diretamente com shows e gestão de espaços culturais. Em 20 anos de carreira no segmento, ele foi proprietário de diversas casas noturnas em Campinas e região, como, por exemplo, a Casa do Patrão, Campinas Hall e o querido Brazuca, que em 2024, inclusive, estará completando 10 anos de existência. Com a multiprodutora, ele se especializou em projetos personalizados para artistas e influenciadores e rodou todo o Brasil, com diversos deles em turnês exclusivas. Eu estive em algumas delas e a gente vai falar um pouquinho disso também. E atualmente ele realiza em torno de 200 operações de eventos anuais entre pequenos, médio e grande porte. Ele que também é pai de 3, marido da Ana Lígia. Comigo aqui o meu amigo e eterno chefinho, Stefano Bespalek. Bem-vindo! Dani, obrigado. Obrigado pelo carinho, tô adorando estar aqui. Obrigado pelo convite. E quanta coisa que você falou aí, né? São né? 20 anos, é bastante coisa. Gostei da apresentação, do final da apresentação, pai de 3. Estou aqui representando o Joaquim, o Bento e a Helena. E aí tem um monte de história. Até brinquei com você antes, falei, só desse assunto a gente tem um podcast inteiro, que eu adoro falar sobre isso, mas o assunto não é esse hoje. Vamos falar das produções. E você que é uma amiga de muito tempo, né? Sim. A gente tem essa relação, essa amizade aí bastante tempo. E te agradeço e parabenizo pelo trabalho, pela iniciativa do podcast. E estou aqui à disposição para a gente falar bastante coisa. Bacana, bem-vindo. E assim, tem um carinho muito especial, Ana Lígia, um beijão, as crianças também. Depois te indico para o Pod Pai. Pod Pai, para você Adoro. falar ali da aventura com os 3, que é muito bacana, né? São 3 eventos eternos, né? Eternos, exatamente. Então, fora o casamento, ainda fez mais 3, né? Então, é evento para o resto da vida. Mas eu te indico lá para o Pod Pai, vai render assunto. E, Stefano, a gente fala muito, né, de bastidores, né? E quando a gente tem esse histórico, né? A gente já se conhece há mais de 10 anos, você também tem mais de 20 anos no segmento, né? Em entretenimento e em casas noturnas, que também foi a minha escola, né? Nós trabalhamos juntos, eu tive a honra de trabalhar na inauguração do 019, estive em algumas casas noturnas com você, por isso que é o eterno chefinho, tá, gente? E eu acho que... mas tudo tem um início. Como que foi? Não sei, a sua formação, enfim. Eu sei que tem uma historinha lá em Barão Geraldo, lá no Cooperativa, mas lá foi outra coisa que te puxou para isso. Conta um pouquinho pra gente. Foi. Mas a cooperativa, ela veio antes disso. Eu comecei a minha carreira em eventos com forró, mas tem uma história, acho que é curiosa sobre isso. Eu vou trazer uma história longa, vou colocar numa história curta aqui, vou resumir para vocês. Quando eu vim morar em Campinas, eu jogava bola, gostava de jogar bola. Você não é campineiro? Você não é daqui? Não. Eu sou do ABC de São Paulo. Ah, eu eu sou de também. São Caetano. Mentira, eu sou de São Caetano também. Jura? Pronto. E a gente não sabia, eu também Não sabia, sou. De São Caetano, Eu sou nasci, caetanense. olha só, eu nasci em São Caetano, morei em Ribeirão Pires, minha família é toda de lá. Eu vim pra cá com 14 anos e jogava bola, sempre fui de jogar bola, tenho alguns troféus, algumas medalhas e achava que eu ia seguir carreira com isso. E eu lembro exatamente o dia que minha mãe falou, quando a gente chegou em Campinas, ela falou, olha, você pode continuar jogando, só que eu vou te colocar num curso. Aí eu fui fazer eletrônica no São José, na ETEC, e não entendia nada disso, tinha 14 anos. E aí tudo bem, eu estudava de manhã no colégio convencional, trabalhava à tarde e fazia à noite esse colégio. Enfim, resumindo, ali eu me apaixonei por web design. E web design, eu então não tinha computador em casa, eu ia todos os dias que a escola estava aberta, eu estava lá, porque eu gostava muito de aprender sobre isso, até que eu pedi um emprego na agência do meu professor. Ele fez um concurso, eu fui selecionado para esse concurso. Então eu fui fazer o site de Sandy Júnior e de Chitãozinho Chororó na agência Desafio. Isso eu tinha 15 anos.
15 para 16 anos, quando eu estava na agência. E o site ele ganhou prêmio, ganhei o IBEST na época. E aí eu fui lá em São Paulo, lá com o Luciano Huck apresentando, aquela coisa toda. Enfim, mas não foi aí que eu comecei a trabalhar com eventos por eles. Eu criei um site de balada chamado Eu na Balada. E aí eu tinha algumas pessoas que faziam a foto nas baladas e eu subia, eu programava, eu publicava. Nossa, Isso tinha lá muito isso aqui, o era moda. Portuga, um monte É de... isso. O Nossa, Portuga, isso. Aham. resiste Existe até até hoje, hoje, né? aham. É. E aí, o Eu na Balada, eu então fazia as fotos nas noites, mas eu não era o fotógrafo, eu tinha algumas pessoas, o Eduardo, hoje, meu cunhado, mas na época era só um amigo, o Júlio, que é o primo da Ana, mas era só um amigo, estudava comigo, eles eram os fotógrafos. Até que então, o Júlio estudava comigo e ele queria me convencer a ir num forró que tinha na Avenida Norte-Sul, que chamava Pódium. Ele, poxa, vamos lá, tal. E eu, com todo o preconceito de quem não conhece o forró, falei, não, imagina, não vou no forró, aqui, pra que forró, aqui, não sei o quê. Até que um dia eu fui. Eu acho que eu já tinha 16 e gostei muito. Quis aprender a dançar. Falei, como que faz para dançar isso aí? Também quero, porque você não dança, você fica totalmente fora daquela noite ali, né? Aí eu fui fazer aula na cooperativa, eu e minha mãe, chamei minha mãe. Nossa, mas sua Falei, mãe mãe, vamos até hoje, aprender. né? Falei, vamos aprender a dançar. E aí então a gente fez aula, ela parou, logo depois eu continuei. E num desses domingos, tirando foto nesse lugar, o Rafael, que era o vocalista da banda, que hoje é meu padrinho de casamento, ele virou para mim, não me conhecia, ele falou, ó, esse forró aqui vai acabar, hoje é o último dia. Vamos fazer um forró eu e você? Eu respondi para ele assim, eu não sei fazer isso. Eu não sei do que você tá falando, assim. Ele, mas você conhece todo mundo, você tira foto? Eu falei, então vamos. Eu não sabia nada. Aí a gente começou, isso faz 20 anos. Esse ano faz 20 anos isso. E sem parar, nenhum domingo, com exceção da pandemia e de Natal e Réveillon. Todos os domingos. Aí eu falei, então tá, então vamos. A gente alugou uma casa ali na Imperatriz, chamava Kauali, e a gente começou a fazer os domingos lá, e a gente nunca parou. O Rafael, ele ficou 6 meses só. Depois ele saiu, ele montou uma escola de música, que ele era músico, e ele foi se dedicar a isso. E eu continuei. E aí, Dani, eu peguei gosto. Falei, poxa, legal. Eu tinha, puxa, eu não lembro muito números e idade, assim, mas eu tinha perto dos 18. E aí eu falei, poxa, legal isso aqui, né? Então eu fazia o forró de domingo e fazer mesmo, é assim, é de tudo, né? Desde comprar bebida, vender o ingresso na bilheteria, fazer o flyer, divulgar, entregar o flyer de mão em mão. E eu lembro muito da Ana me ajudando nisso. Aí eu conheci a Ana, fui começar a frequentar a cooperativa. E acho que esse é o ponto, porque eu conheci a Ana na Cooperativa Brasil, numa noite onde saiu eu, ela, o irmão dela, o Júlio, enfim. E foi nesse dia que a gente começou, foi no dia 18 de janeiro de 2003. Ah, essa data você Essa lembra, data eu né? lembro. Porque a gente é bem marcado por essas datas, porque 10 anos depois a gente casou e esse ano a gente completou 20 anos. 20 anos, Então, né? 20 anos de tudo isso. E aí, então, eu comecei a fazer forró e etc. Então, eu peguei gosto por evento, por produção. Aí comecei a cursar publicidade e marketing, porque eu trabalhava na agência. Logo depois eu saí da agência e comecei a me dedicar aos eventos, né? E aí você vai conhecendo outras oportunidades, outros segmentos. E aí do forró eu expandi para um monte de coisa. Claro que amadurecendo, né? Com bastante tempo de experiência depois, eu fui ampliando para segmentos próximos ao forró, o reggae. Então, na cooperativa mesmo, eu fazia bastante coisa lá, ligado ao reggae, depois o samba, depois o hip hop, enfim. Aí E depois você não tinha um emprego normal, né? Como as pessoas intitulam. Você só fazia isso. eu Aquela, né? tinha, Só fazia isso. eu ainda fazia site, eu trabalhava em agência, eu Aham. trabalhava na Desafio, Ainda depois eu tava. fui. Ah, você ainda continuou no desafio. No começo, inclusive, olha que curioso. Ontem eu fiz uma publicação no meu Instagram que eu levei as crianças pro forró, pro Brazuca, que eles adoram o Brazuca, eles ficam na frente do palco olhando. E aí eu fiz uma filmagem e eu mostrei o logo do meu projeto que chamava Forró das 6. Era o forró que começava às 6 no domingo, então a criatividade zero, né? Forró das 6. Mas pegou. Inclusive, já tive até um programa de rádio Forró das 6, que era Que na Líder legal. FM. Eu Que fiquei legal. 2 anos no ar. Olha, que 2 anos no ar, era o legal. Forró das 6. Aham. Era das 6 às 7 da tarde, todo dia, de segunda a sexta. E eu filmei esse logo por acaso. E o Rafael Trevisan, que eu era um amigo de agência naquela época, ele que desenhou o logo para mim. E o meu apelido na agência era moleque, eu tinha 16 anos. Então, o moleque, o moleque, o moleque. Tinha 16 anos. E ontem eu lembrei, ele curtiu e eu agradeci ele de novo. Eu falei, você lembra que você fez? Ele falou, cara, eu nunca esqueço. Eu falei para ele, nunca esqueço, obrigado. Porque ó, tem 20 anos essa história e tá aqui, eu uso o seu logo até hoje. Ele ilustrou, ele era ilustrador, né? Então ele que ilustrou. Então foi assim que eu comecei e de lá não parei mais, né? E Eu veio. tinha um emprego, né? Só respondendo a sua pergunta, eu Aham. tinha a Desafio.
Depois eu fui para uma empresa chamada Nasoft, que era uma empresa focada em software, e eu cuidava do departamento de web, até que eu me desliguei para cuidar só dos eventos mesmo e das minhas empreitadas. Eu sempre tive bastante coisa ao mesmo tempo, estou É. acostumado a isso. E aí não parou mais, né? É. E eu lembro que quando a gente se conheceu, você já tinha a Casa do Patrão? Que A foi na gente, época lá do Espaço Vila? do Espaço Vila, sim, Já sim, tinha, né? porque o Espaço Vila, eu lembro que foi no começo do Brazuca, e sim, quando eu tive o Brazuca já tinha a Casa do Patrão, Uhum, então a gente tinha a Casa do Patrão em Campinas, em Souzas, uhum, eu e o Felipe Casella. O Felipe, ele foi o fundador, eu entrei logo depois, uhum. foi bem na época ali de Santa Maria, alguma coisa assim, porque eu lembro que eu entrei já numa reforma para isso tudo, Uhum. e depois, e a gente, nessa época a gente participava do Rodeio de Sumaré como o camarote oficial, o Sumarena, Uhum. e a gente no auge ali do sertanejo, quem inaugurou a Casa do Patrão foi o Cristiano Araújo. Então, assim, hoje a gente fala, como assim, né? Mesma Uhum. coisa você falar que o Gustavo Lima, É. né, inaugurou uma casa para 1.000 pessoas. Então, Uhum. a Casa do Patrão, ela foi bem marcante para Foi. mim e no mercado também. Não, é histórica em Campinas. Acho que quem não É, foi sentiu muito de não ter ido e já ouviu alguém falar. E eu é. lembro que depois, acho que foi a festa, não sei de quantos anos, que foi o Camarão Amarelo lá, o Munhoz O Mariano, que Munhoz teve a Mariano que a festa gente fez no no Campinas Campinas Hall, Hall. porque lá já não comportaria. É. Exatamente. E também foi um momento marcante, porque eu lembro que naquele dia, o Munhoz Mariano, eles completaram 1 milhão de visualizações no YouTube. Hoje, Uhum. se a gente for pensar 1 milhão, É, parece um número pequeno é. pro mercado do sertanejo, mas naquela época era muito. Uhum. E foi o carro onde eles foram mesmo de Camaro Amarelo. Eles saíram do hotel e eles foram de Camaro Aham. Amarelo para lá. Então, aquele momento era o auge deles, era uma quinta-feira. A gente colocou perto de 3.000 pessoas no Campinas Hall e foi marcante. E aí, numa dessas, aonde o pessoal da casa onde a gente se conheceu, que não chamava, não lembro o nome da casa, Espaço Vila. o Espaço Vila, Uhum. eles me procuraram para levar uma atração do Brazuca, uma atração de forró para lá. E eu Hum. falei, poxa, mas calma aí, acho que combina mais um sertanejo. E se a gente fizer a Casa do Patrão em Indaiatuba? E aí começou essa história toda. A gente fez isso, acho que por um ano. Uhum. Foi um projeto bem sucedido, mas que a gente não conseguiu dar continuidade por conta do ponto e tudo mais. Sim. Mas nessa situação a gente tinha, nesse momento era a Casa do Patrão Campinas, Casa do Patrão Indaiatuba. Eu tinha um restaurante chamado Casa Guanabara e o Brazuca. Uhum. Uhum. Que tinha Então, aquela coxinha de 1 quilo, a que eu fui coxinha lá e não consegui comer. era Tinha muito coxinha grande. de um quilo, eu É. lembro A disso. coxinha famosa. Aham, ali atrás da Mackenzie, né? Aham, Isso, eu isso. lembro. É. Então foi nessa fase aí Foi. que a gente se conheceu. E não, e até antes de ter a Casa do Patrão lá no Espaço Vila, eu lembro que você ia com o Henry Paulino, saudoso Henry. É, Eu lembro que você, inclusive eu conheci o Henry através de você, que vocês foram juntos lá, que daí você falou, tem as datas, você tinha o sertanejo, mas aí você falou, não, tem o cara que tem os pagodes, tem os sambas, aí você levou o Henry lá, eu conheci ele através de você também. A última vez que eu vi, inclusive, foi no projeto Line do Bem, que a gente estava fazendo lá no Campinas Hall, foi a isso. última vez que eu vi ele. É. E aí, a gente teve esse primeiro contato lá, e eu lembro que a primeira atração que você levou lá para o Espaço Vila, que a gente produziu, foi o Ricardo João Ricardo e Fernando. João Fernando. Eu falei disso esses dias. A gente Foi. teve uma reunião lá no escritório com alguém e eu falei disso. É. Falei, o Ricardo e João Fernando a gente fez lá em Indaiatuba. Foi, É. exatamente. Foi a primeira data que a gente fez. Aí foram várias outras datas, aí até que veio, né? Aí teve o problema com Santa Maria e a gente fechou a casa lá, o Espaço Vila. Aí quando reabriu, tava meio cambaleando das pernas tal. Eu saí fora e daí foi quando você finalizou lá com o Rodinei para virar a casa do patrão e teve ali um tempo ali de duração. Mas eu lembro que a gente manteve sempre o contato, independente da casa, né? A gente manteve o contato e a gente teve outras possibilidades juntos, né? Até a gente estava lembrando agora, eu anotei que aí, depois que a Casa do Patrão fechou, que em Campinas, ela virou 019, né? Uhum. Que eu lembro que foi um projeto muito bacana. Eu lembro que foi aquela banda Deixa Acontecer, né? Como é que chama o nome da banda lá? Essas perguntas. Vai, Mas, Renato, ajuda aí, os universitários. mas a gente trouxe uma banda do Rio de Janeiro. O conceito da Foi. 019 era um conceito carioca, que lá É. tinha 021. Aham. E aí a gente fugiu um pouquinho, a gente foi na contramão daquele mercado naquele momento que estava Melanina Carioca. melanina Lembrei. carioca, Melanina exatamente. Carioca. Então a gente Top. trouxe esse conceito para 019, que tinha um ambiente diferente, a gente atraía de outras formas, e foi um projeto de pouco tempo, essa que é a Foi. verdade, porque precisava amadurecer um pouco mais a ideia, precisava resistir um pouco mais, Uhum. mas o mercado de casa noturna ele é muito dinâmico, Sim. ele é muito rápido e tinha
outras demandas, né? Outras casas, outras novidades em Campinas naquele momento. Então, eu não lembro exatamente, mas acredito que a 019 tenha durado ali de 6 a 8 meses. E depois a gente voltou à Casa do Patrão. Foi. A gente voltou à Casa do Patrão, a gente ficou um pouco mais de tempo aberto com a Casa do Patrão. E aí foi quando voltou com a Casa do Patrão que depois foi lá pra Indaiatuba, não foi? Ou foi antes? Foi antes? não, Não não. lembro. Não, acho que foi quando voltou. Foi quando voltou que daí acabou indo pra Indaiatuba. Porque eu lembro que na 019 eu trabalhei com vocês. Depois a gente lá na Casa do Patrão em Indaiatuba eu não trabalhei. Eu lembro que eu fiquei só na 019 mesmo. E aí eu não lembrava disso, de ter aberto depois e ido pra lá. Mas enfim, eu acho que dentro desse meio de casas noturnas a gente sabe que tem realmente essa né, montanha-russa, né? Esse abre e fecha, esse vai e volta tal. É muito arriscado, né? Então compete muito, ainda mais num mercado como Campinas, né? Muito grande, muita atração, bastante público, muita gente que vem de fora. Então, eu tiro o chapéu mesmo, eu sempre falo, quando lembro de casa noturna, eu me arrisquei a um período ministrar um curso chamado Gestão de Casas Noturnas, e várias vezes eu falava para vocês, Stefano, é você que tem que dar esse curso, falava, e você falava, mas não, eu não consigo, eu não tenho tempo, não sei o que tal. A gente falava bastante a respeito disso. Eu cheguei a gravar alguns episódios com o Léo, inclusive, lá no Brazuca. Tem episódio meu e gravação do meu curso de gestão de casas noturnas gravados lá no Brazuca. O Brazuca também já foi palco de cursos, né? Levei palestrantes lá para ministrar cursos, então transformei casa noturna em sala de aula. A própria 019, eu também levei alunos, eu e o Thiago Zibord, a gente deu curso lá, então a gente sempre estava se movimentando e fazendo as coisas ali. E a multiprodutora surgiu exatamente quando, Stefano? A multiprodutora, ela surgiu dentro do Brazuca. Dentro do Brazuca. O Brazuca vai fazer 10 anos, mas ela surgiu ali. A gente tinha uma demanda de alguns produtores, alguns bookers de artistas, uma específica da banda Fly, que era um amigo, que é um amigo até hoje, que é o Johnny. Eu lembro exatamente, o Johnny me ligou e falou: olha, você quer contratar uma banda que chama Fly? Porque o contratante de Campinas, ele não tem histórico muito bom, me dá trabalho e tal. Eu falei: poxa, Johnny, não conheço, deixa pra lá. Ele falou: não, vamos fazer uma pra você ver. Tá bom. Aí fizemos uma no Campinas Hall, que é gigante. Foram 400 pessoas. Só que tinha um ticket alto de ingresso por conta do meet and greet, onde o cliente, né, tinha acesso ao artista para tirar foto e tudo mais. Com isso, o evento foi bem sucedido, financeiramente, visualmente, foi bem legal. E logo depois ele falou: olha, o cara lá de Curitiba também, você não quer fazer? Eu falei: poxa, então tá bom, vamos lá. Eu sei que pouco tempo depois, eu me lembro algum número perto disso, mas se eu não me engano, a gente fez 69 datas da Fly em um ano. Nossa, em uma delas eu estive, eu lembro disso, em Ribeirão Preto. Eu fui em Ribeirão uma Preto? só, mas eu não sei por que eu fui e por que foi uma só, mas eu fui, eu lembro. Aí nós criamos 2 formatos de show. A Teenage Party, que era uma festa para casa de show grande, que tivesse porte para receber o show deles, e uma banda de abertura local. Ou a... Esqueci o nome agora, que era um formato que a gente fazia pocket. Você lembra, Renato? Falei que eu ia chamar você pra caramba nesse podcast. Pocket Tour. Pocket Tour. Pocket Tour. Que era para salas de hotéis, para até 300 pessoas. Então, na cidade que tinha potencial para ter mais do que 600, 800 pessoas, a gente levava a festa, ou senão a gente levava o pocket. E com isso a gente fez um roteiro, a gente sentava no final do ano, a gente planejava o ano inteiro seguinte dessa banda, inclusive num formato de parceria total, onde a gente investia em rádio para veicular a música do artista na rádio antes do show, antes da gente ir para a cidade e etc. Então, uma parceria que deu muito certo mesmo. A gente viajou por muito tempo junto, aí nós criamos uma equipe onde essa equipe viajava para todos os projetos. Né? Então, a gente fazia geralmente sábado e domingo, que tem mais adesão desse público. Então, a gente saía no sábado e voltava só no domingo para segunda-feira. E isso abriu portas para outros artistas também, né? Principalmente com o Pocket Tour, aonde depois a gente apresentou... Eu fui apresentar esse projeto para Manu Gavassi, e aí lá eu encontrei o Pelu, que é o Pelu do Restart, onde ele é o tio do João Guilherme. Ele escutou e ele falou: poxa, acho que para o meu sobrinho pode ser legal. Eu falei: então tá bom. A gente foi almoçar num restaurante japonês e eu apresentei para ele e depois para a irmã dele, que é a Naira, mãe do João. E eu falei: vamos fazer um pra gente ver? Aí a gente fez um na Paulista, num hotel, e aonde a gente colocou 300 ingressos à venda. A gente vendeu 304, eu lembro que a gente colocou algumas cadeiras a mais porque esgotou.
E foi um sucesso. E muito rápido assim, eles falaram, poxa, legal. Aí eu falei, eu quero todo domingo, agora. Como assim todo domingo? Eu falei, eu quero fazer todo domingo. A gente vai para cada domingo, a gente vai para um lugar do Brasil. Criamos um time, geralmente era 6, 7 pessoas, eram poucas pessoas, mas que viajavam todo domingo, depois sábado e domingo, porque sábado ele tinha gravação no SBT, então ele estava disponível só a partir das 4, então era um pouco limitado por conta disso. Mas a gente rodou com esse projeto muito tempo com ele, foi um projeto que abriu muitas portas pra gente, porque ele estava no auge do Cúmplices por um resgate do SBT, e depois a gente migrou esse projeto de Pocket Tour para Mega Tour, aonde a gente fazia em teatros ou casas de show. Então a gente criou uma super banda para ele, uma produção muito maior. Foi um projeto também bem sucedido. Depois veio Maísa, a gente conheceu a família da Maísa, que é uma família super querida, e a gente mantém essa relação com todos os pais até hoje. Todos mesmo foi uma relação muito próxima, tanto com o artista quanto com os pais, porque a gente viajava junto. Sim. A gente tinha uma responsabilidade de pegar na casa, entregar na casa, a gente tinha um cronograma que batia exatamente, eles adoravam isso. Então, ó, que nem a gente já chegou a deixar o João Guilherme na porta da escola, 7 da manhã na segunda-feira, né? Tinha cronograma que, olha, esse aqui a gente vai chegar atrasado, mas ele vai estar na escola, e ela não deixava faltar na escola, a mãe dele, por exemplo. Então, a gente teve uma relação muito próxima com esses artistas. Depois veio Gabriela Saraivá, que era das Chiquititas. Depois veio Giovana Chaves, a gente fez a gestão de carreira dela por 3 anos. O Pelu foi meu sócio, chamei ele para a gente fazer junto. Enfim, aí começa uma outra história da multiprodutora que nasceu para ser uma empresa de criação de projetos personalizados para artistas, atletas, influencers. Foi nessa época que a gente também deu início ao trabalho de publicidade, não só de eventos, mas também de vender publicidade, de entender licenciamento, de saber como é que funciona o business de influencer por trás, né, do evento ou da carreira como ator. E a gente faz isso até hoje, né, com a Luara principalmente. Então, a Luara tinha 14 anos na época, era uma menina com 500 mil seguidores, hoje ela tem 20 milhões de seguidores e 20 e tantos no TikTok, enfim, uma potência. E a gente que cuida disso tudo, né, todos os negócios dela, desde então. Enfim, foi aí que desdobrou em outros negócios, né, com a multiprodutora. Mas tudo isso ao mesmo tempo, Dani, tudo isso acontecendo. Junto, né? Aquela avalanche. Nesse momento com o João Guilherme, eu estive também em 4 datas, a gente lembrou, acho que até anotei aqui, não anotei, mas acho que foi Belo Horizonte, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Piracicaba, acho que eu fiz essas 4 cidades, e eu lembro de toda essa questão, né, dessa preocupação, né, com o João Guilherme. Eu lembro que no de Belo Horizonte ele ainda estava com a Larissa Manoela, a hora que ela apareceu, aquele sufoco e Isso, tal, e era assim, surreal, gente. Tinha lojinha que a Jane fazia, né? isso, Cara, lojinha não, ela briga comigo, ela fala, não chama de lojinha, é loja. merchan, né? É, o merchan, né? E aí tinha lá a loja dos produtos, né? Marca própria ali do Cúmplices de um Resgate, a Jane tava lá. E eu lembro que assim, era surreal. A gente chegava antes, né? A produção chegava antes, tinha gente dormindo na porta do hotel. Tinha. As meninas faziam barraca na porta do hotel para assistir. Da Banda Fly, fiz esse lá em Ribeirão Preto também. E você olhava assim, você falava, como? E eu lembro das mães, assim, na fila, e falava, eu fazia isso, eu ficava na fila por causa do Menudo. Aí no João Guilherme era assim, eu sou fã do Leonardo, a minha filha agora é fã do João Guilherme. Então a gente vencia aqueles bastidores assim que era surreal. Então, e assim, era um formato novo, uma possibilidade de um show, pô, em um hotel, para esse público, um público teen, os pais adoravam, porque via naquele hotel uma questão da segurança. Tinham pais que tinham poder aquisitivo ali, que ficavam hospedados e estavam juntos ali, então sabia que estava no hotel, mas o filho estava assistindo numa sala de hotel ali, estava ali dentro, não estava numa balada, numa casa noturna ou num local aberto, enfim. Então tinha todo o porquê, né? E eu tive também, eu falo que eu tenho muito carinho por todo o projeto, não só pela nossa amizade, mas tem muitos mini Danis, né, envolvidos. Então, o Renato, a gente já se conhecia há muito tempo antes, né, Rê? A gente já tinha trabalhado juntos, né, antes até do Espaço Vila, lá com Alex e Raí. Depois ele veio trabalhar com o Stefano. E aí, depois que ele fez os cursos, né, da Vila e o meu, a Aline fez o curso também, foi trabalhar na multiprodutora. O Júlio Fuzeto também rodou com o João Guilherme durante um tempo. Tem a Brenda também, que tá sempre aí no Nata Forrozeira, tá lá, braço direito do Duque. Agora tá vindo o irmão dela também, né, trazendo. Então eu tenho muito carinho e, assim,
A gente teve alguns projetos até voltados para os alunos, né, em alguns momentos, né? A gente lembrou aqui de algumas datas também. A gente fez dentro do Campinas Hall, eu tinha ali, né, um projeto onde eu mandava os alunos mesmo para apoio, né? Tinha ali uma ajuda de custo, mas a galera fazia desde o credenciamento, palco, camarim, fazia de tudo um pouco ali, né? E a gente tinha, eu tinha esse prazer de poder levar essas pessoas. E o primeiro eu lembro que eu fui, que acho que foi do Diogo Nogueira, depois teve, né, o Péricles, a gente até falou, o Péricles, depois Teve Maneva o com Falcão e o Rapa. Mani. É, E aí teve depois aquela visita técnica que eu fiz com a Anitta. E aí a cereja do bolo da Brendinha, que foi assim para mim marcante, muito marcante naquele dia que a gente fez, eu fiz uma visita técnica, o Fernando, produtor da Anitta também, mandar um beijo, uma hora a gente tem que gravar, viu, Fer? Também tem que ir para o Rio, você vem para cá para a gente gravar. Eu lembro que ele recebeu a gente muito bem, eu fazia uma visita técnica, né, durante a montagem ali do show, passagem de som, aquela coisa toda. E aí, no final, eu falei pro pessoal: olha, agora se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir, quem quiser ficar para assistir o show, pode assistir. E aí a Brenda veio para mim e ela falou, Dani, eu não gostaria só de assistir o show, eu posso ficar aqui, né, até de madrugada? E daqui a pouco ela estava cuidando de lixo ali, de latinha e um monte de coisa. E aí ela se apresentou pro Duque, ficou até a madrugada e eu super preocupada. E hoje ela é braço direito do Duque, agradecer o Duque também. O Duque também é um cara para sentar aqui para contar bastante história, porque é, tem história pra caramba para contar. tem. E a Brenda, assim, nossa, nadou de braçada, super dedicada, tá nos palcos aí de vários festivais, estava recentemente no Lollapalooza, fez o Nata Forrozeira agora com vocês, e assim, desapontou, mas foi muito de. Ela estava ali, ela viu a oportunidade, ela falou: por que que eu vou ficar assistindo o show? Eu quero Exato. caçar alguma coisa. E aí o Duque falou: na hora que eu for desmontar, eu chamo ela, Dani. Mas ela ficou ali procurando o que fazer É. e realmente desapontou aí, e ela realmente é um orgulho, assim, eu falo que são pessoas, e ela sempre fala, Dani, você que me deu oportunidade e tal, mas ela cavou a oportunidade dela, eu dei o espaço. Eu até vou falar sobre isso, porque assim, a Brenda é sensacional. O projeto que você criou Uhum. para você linkar, né, tanto as casas, os produtores, as pessoas que gostam, que gostariam de trabalhar, então você capacitou essa turma e Uhum. aí colocou elas no mercado. Então isso é sensacional também, para a gente ajudou muito. E essas oportunidades que a gente teve ali de treinar ou de colocar essas pessoas para vivenciarem ali os bastidores, Uhum. para a gente também valeu demais. E a Brenda é um exemplo disso. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade, eu vejo muito nisso, né? Ela tá ali para trabalhar, ela tá ali para fazer. E a gente tem esse desafio enquanto trabalhar com eventos, né? Porque a gente trabalha enquanto outros se divertem. E existe uma diferença que tem que estar muito clara para a gente, né? Sim. E algumas pessoas ainda não sabem diferenciar, né? Ou demoram para sacar isso. Eu faço isso que eu faço há muito tempo, com exclusivamente por trabalho, né? Não tem Uhum. nenhum outro objetivo nisso. E a gente sabe que à noite os eventos eles têm objetivos ali diferentes disso. E às vezes acaba atrapalhando, mas a Brenda é um exemplo clássico de saber aproveitar a oportunidade, e nesse segmento também, o relacionamento faz muita diferença, né? E você ter boas referências. Então, eu lembro que o Júlio, que você falou, o Júlio, quando eu contratei, ele estava numa outra empresa que eu conheci. Eu falei, poxa, e aí, como que é essa pessoa? Essa pessoa é legal? Porque não posso colocar uma pessoa que, de repente, vai me dar problema na estrada com um artista teen ainda, né? Que a gente tem Uhum. toda a responsabilidade que é muito maior do que se fosse um artista adulto, né? E aí eu lembro, e as referências foram boas, enfim, a gente, ao longo desse tempo, a gente vai conhecendo e vai agregando boas pessoas, né? Sim. No nosso time, enfim, no relacionamento de amizade e tudo mais. A Brenda é esse exemplo aí, que a gente, sempre que tem oportunidade, a gente coloca ela no nosso time também. Não, com certeza. Ela, eu gosto bastante de citar, porque assim, realmente ela foi, fez e aconteceu. E eu sempre falo, as oportunidades existem. Ninguém vai perder, alguém vai lá e pega no seu lugar. É, Se você perder, filho, outro vai e pega. Então, assim, a gente tá ali com elas. Então, vai de você saber aproveitar ou não. E a Brenda aproveitou muito bem, enquanto tantos outros também que estiveram lá. Mas são possibilidades que, graças a pessoas como você, que abrem essas portas. Porque tem muito empresário também ou proprietário de casa de shows tal, que fala: não quero, não sei o quê, então manda e manda de graça, não quero pagar. Lá a gente tinha uma paga ainda para a galera vinha, aprendia tal, e estava ali apto a fazer tudo, desde um credenciamento até ajudar
ajudar num palco ou fazer um camarim. Então, a gente olhar para isso, né? A gente vê o todo. Tem gente ali que também foi, beleza, fui assistir o show do Diogo Nogueira. Nunca mais voltou e também não Uhum. quero que volte. E isso que você falou também de ter essa postura, né? Eu já estive em eventos seus, shows lá no Champions Beer, né? No próprio Brazuca, meu aniversário esse ano eu fiz lá, não sei o quê. O Stefano tá ali a trabalho, gente. Tem que ser assim É. mesmo. Foi como o Zefa falou aqui no episódio anterior. Ele falou, cara, as pessoas chegam no evento e falam, vem tomar uma comigo, que não sei o quê. Cara, eu Uhum. tô trabalhando, né? É É. igual eu falei, você vai no médico, você chega lá, o cara tá tomando uísque, você se consulta com o cara? Não, cara, por que o produtor do evento, o dono ali do evento, tá responsável por tantas vidas? Porque você vai no médico, ele tá responsável por uma vida ali, né? É. E aí você vai para um evento que tem uma pessoa ali responsável por 1.000 vidas, 2.000, 3.000, 50.000 vidas, ele tem que estar bebendo, ele tá curtindo. E essa tua frase vai ser até, acho que o título aqui do episódio. A gente trabalha enquanto os outros se divertem. Eu costumo sempre dizer isso. Denise, então, mas é muito chato trabalhar com eventos. Não é, gente, você sabe, mas só que tem que ter essa consciência. É um trabalho como qualquer outro, é uma profissão, e a gente tem que saber levar isso a sério. E pessoas que levam isso a sério têm resultados e têm sucesso e estão no mercado há mais de 20 anos, como o Stefano, por exemplo. Principalmente eu falo nesse ramo noturno, na casa noturna. Então, tá o Brazuca aí há 10 anos aqui em Campinas, fazendo história, tem a história com a Casa do Patrão, durante anos também assumiu o Campinas Hall. Então, assim, Sim. são casas icônicas aqui em Campinas, quem conhece sabe, quem não conhece pesquisa vai saber do que eu estou falando. O Campinas Hall, a princípio, foi construído para ser uma pachá, né? É. Então, para vocês terem noção do porte, do tamanho, da capacidade. Já fiz algumas atividades com alunos lá também, depois de curso, levar para visita técnica, teve isso também, levei a galera, foi no do Ferrugem, verdade, no do Ferrugem também levei a galera para uma visita técnica. Fiz com o Thiago também, acho que no Nando Reis, você vê, a gente vai lembrando. Então, foi palco de muitas possibilidades e muitas atividades que eu fiz com alunos lá, tanto eu quanto o Thiago, e sou muito grata por ter realmente esse contato, essa possibilidade, essa abertura com você e alguns outros parceiros, enfim, empresários que são do ramo e que acreditam nisso, né? No ensino, na questão de capacitar e colocar no mercado. Recentemente eu lancei, né, o padrão DM, que eu estou explicando aos poucos para as pessoas como funciona, né? Mas é de fato isso, é uma conexão. Eu sempre fiz isso, é que a gente está falando. A gente se conhece há mais de 10 anos e eu já faço isso há um bom tempo, né? De realmente conectar a contratante e o freela. Só que sempre foi dessa maneira muito informal e, me manda, Dani, tem gente, não sei o quê, no grupo, chama lá, tal, vê quem quer. E aquela coisa muito solta, muito informal. E hoje o padrão DM vem realmente para formalizar isso e fazer isso de uma maneira mais segura, através da plataforma da Cashfy e realmente capacitando as pessoas que é através do Simpla Play. Então, eu me uni às duas grandes players aí, dois grandes trends de mercado, que é a Cashfy e a Simpla, para capacitar e realmente conectar entre contratantes e freelas, né? Então, acho que isso é muito válido, é importante, mas se eu conseguir chegar até aqui foi porque em algum momento alguém deixou eu testar isso, né? Então, É. muito obrigada. Poxa, que legal. Eu fico feliz de ter colaborado de alguma forma, de forma bem pequena, né, que eu sei disso, Imagina. mas que bom. E isso é muito importante para a gente também. E ter alguém que mostra, que capacita essas pessoas antes, porque é importante a gente falar, que a gente estava mencionando aqui, da importância de saber que é um trabalho, né, que não é uma diversão. Tem gente que ainda não sabe diferenciar isso. E você que faz essa capacitação, que traz o profissional, mostra o que tem que fazer, mostra o que é fazer a produção. Eu acho que isso é super importante. A gente já pega uma pessoa mais preparada, disposta a não ter final de semana ou não ter aquele dia específico. Eu, por muito tempo, no começo, agora mais estruturado, não tenho muito essa preocupação, mas no começo eu não tive domingo por muitos anos. Muitos anos. Meu domingo, porque o Forró das Seis era aos domingos, e foi quando eu comecei. Então, aniversário, não posso. Não posso. Então, por muito tempo. E ainda hoje, né, em eventos muito grandes, onde eu também estou presente, é assim que funciona e a gente sabe que é a prioridade, não tem muito o que fazer, né? Mas precisa ter um equilíbrio também, né, Stefano? Sim. Ainda mais com família, tudo. Eu acho que isso é importante. Eu falo muito agora também dessa questão da saúde. Eu judiei demais do meu corpo e padeceu. Então, tô aos poucos, né, parando, né? Ano que vem eu penduro a cartucheira É. e aí vou ficar mais com as aulas, enfim, com as mentorias. Mas são escolhas, né? E são metas, são planos que a gente cria ali, né? Que nem você falou, durante muito tempo eu não tive domingo. Mas você não falou assim, beleza, eu quero parar de trabalhar com eventos, então eu vou trabalhar com outra coisa para eu ter um domingo. Não. Você foi se planejando, você foi criando um time, você foi tendo estrutura ali para hoje você poder suportar. Então, você tem um bom gerente, você tem as pessoas que te ajudam. E até a gente falou algumas
algumas vezes, mas sua mãe também está sempre muito presente. Ela ainda trabalha lá no Brazuca, sua mãe? A minha mãe trabalha, minha mãe Uhum, faz a parte do financeiro e contabilidade, uhum. desde a Casa Guanabara. Ela É, trabalhava, ela veio para Campinas, a gente veio para Campinas por conta da minha mãe, uhum. que veio trabalhar com meu tio. E logo que eu abri o restaurante, eu chamei ela para trabalhar comigo. E hoje ainda ela faz toda essa parte do financeiro e contabilidade, do Brazuca, especificamente. E ajuda demais. E eu acho que é legal a gente ter esse ambiente, tem prós e contras, obviamente, Sim. né? Não é só coisa boa, É. mas eu acho legal a gente ter esse ambiente familiar, não só com a família de fato, né, mas com pessoas que a gente possa criar uma relação de longo prazo, igual tem muita gente lá no escritório, né, que já estudou junto, já fez faculdade, ou que a gente já criou um laço de tanto tempo de amizade, Uhum. de às vezes ir em casa, eu vou na casa, e assim acho que a gente vai criando, né, esse ambiente duradouro, de longo prazo, que é saudável também. Sim. Acho que a gente está nesse momento. Eu sempre fui muito assim, né? Uhum. De, de, de trazer as pessoas do meu jeito, né? E a gente vai criando essa relação. E colocar ali, né? E como nem tudo são flores, né? Aqui os bastidores da produção a gente também conta os cases de insucesso, a gente também fala as coisas que deram errado. Eu vou abrir o parênteses aqui, depois, se você não quiser que eu fale, a gente corta e faz de novo. Quando eu chamei o Stefano, assim, ó, contar a historinha. Conta. Quando eu comecei com o videocast, foi há mais de um ano atrás, primeira temporada eu gravei aqui em Campinas. E aí fiz tal para sentir, chamei ele algumas pessoas, e por incrível que pareça, dos 4 convidados, 2 eram de São Paulo. Mas chamei e falei, vem, quem topa, tal, até para testar o formato. E depois, na sequência, acabei indo para São Paulo, gravei todas as outras temporadas lá. E tem uma listinha ali de pessoas que eu falava, não, quando eu for gravar em Campinas, quando eu for gravar em Campinas, o teu nome era o primeiro. E aí eu falei, cara, quando eu voltar a gravar em Campinas, eu preciso chamar o Steph. Aí chamei, Fó. Nem me respondeu. Eu falei, Jura? pronto, É Aí mesmo? depois eu chamei e você falou assim, Dani, então, eu demorei para te responder. É que você me Ah, foi faltou. agora, né? Aí agora, Dani, eu demorei para te responder, porque eu fiquei Eu tô pensando. pensando se Eu eu tô vou. pensando se eu vou desse jeito, no maior charme. Aí ele, não, peraí, deixa eu te contar. É porque tá foda. Vem desse... É Não, verdade. tá foda, cara. O mercado, não sei o que. Ele, Dani, eu não tô muito naquela, né, naquele ano. Eu falei, mas os bastidores da produção, quem disse que são só flores, né? É isso aí. É. Desabafe. Abra seu coração, meu Tá amigo. bom, tá bom. Quando você me chamou, eu tava numa semana bastante complicada, porque assim, o nosso mercado, ele é um mercado de um risco muito alto, um risco financeiro muito alto. E Demais. hoje, querendo ou não, a gente adquiriu uma estrutura que ela foi criada ao longo do tempo, que é uma estrutura que também tem muita gente envolvida, vários departamentos, aquela coisa toda. E com isso, mais responsabilidade, a gente vai aumentando essa carga de responsabilidade. E o mercado pós-pandemia, ele veio estranho, né? Foi bom, foi positivo por um lado, que o público estava buscando sair de casa de várias formas, então a gente teve mais gente do que normalmente teria, né, Uhum. em alguns eventos, mas os artistas, eles também quiseram tirar um pouco desse atraso da pandemia em relação a cachês, então artistas de 20 mil passaram a cobrar 100 mil, 120 mil, e hoje é comum falar de 100, né, É, para qualquer cachê. qualquer cachê. E eu sei também da trajetória, do investimento para uma carreira artística, mas essa conta ela está cada vez mais difícil de fechar. Uhum. E eu te falo porque a gente flutua em todos os segmentos da música, praticamente todos, né? Do sertanejo, do forró, da música brasileira, do reggae, do rap, enfim, de todos. Pelo Brazuca, que é uma casa que trabalha mais no segmento alternativo, pelos outros eventos que a gente faz em outras casas, pelo Campinas Hall e etc. E eu venho percebendo o mercado mais difícil. Difícil. E não é uma particularidade nossa, Não. da nossa empresa. Vejo muita gente conversando sobre isso. E quando você me chamou, eu estava exatamente nessa semana, vindo de um evento que, por mais que a gente tenha um planejamento, por mais que a gente se proteja de várias formas, a gente fala, poxa, não é possível que esse evento não vai andar, não vai vender e etc. E a gente tem passado por algumas surpresas, né, nesse ponto. E foi bem nesse momento que você me chamou e falou: Poxa, Dani, eu não sei se eu vou estar animado para falar coisas positivas Aham. do negócio, porque eu tô numa semana difícil aqui. Né, foi isso. Então, é isso. Eu vejo o mercado hoje delicado demais, muito delicado. Tem muitos contratantes novos que não existiam antes da pandemia. E com isso, hoje, com o tempo, a gente
a gente vai amadurecendo e a gente vai buscando formas de acertar mais do que errar, porque assim como você falou na introdução, a gente faz mais de 200 produções por ano, é bastante coisa, e a gente, obviamente, tem que mais acertar do que errar. E como que a gente, então, compra um cachê de um artista, porque não é diferente disso, muita gente acha que é diferente, né? O artista está lá, mas ele está recebendo para estar lá. Então, eu falo que cada noite que a gente faz, ela é um carro, ela custa um carro. Ela pode custar um carro popular, ela pode custar um carro mediano e ela pode custar uma Lamborghini, uma Ferrari. Uhum. É isso, a gente tem esses 3 eventos, por isso que você mencionou, de pequeno, médio e grande porte. E mais do que um, inclusive, mais do que uma Sim. Ferrari. Então tá, agora como a gente trabalhar sabendo que a gente vai ter retorno financeiro disso? Como a gente se protege disso? Então, hoje, a gente tem algumas formas de diminuir esse risco, mas a gente não elimina ele, é impossível. Acho que essa é a grande chave desse mercado, mas o nosso risco financeiro é muito grande para cada evento que a gente abre, é um risco que está envolvido ali. Então, hoje, a gente, fazendo essa gestão há muito tempo, a gente buscou formas de ler dados, de buscar informações, para a gente se proteger cada vez mais. Eu digo que para esse segmento tem que separar muito a emoção da razão. Eu sou a razão. Eu sou a razão. Eu vejo dados, eu leio números e dali eu viabilizo ou não. Hoje eu sou assim, eu não tenho emoção envolvida. Eu não faço porque eu gosto. Eu não faço o segmento que eu gosto. Eu faço no que pode ser viável e que pode agregar ao negócio. Seja agregar financeiramente, porque a gente tem um monte de custo envolvido, ou agregar institucionalmente, para a nossa imagem, para alguma coisa do tipo. Mas quem não consegue separar isso de uma forma concreta, separar de fato, aumenta o risco exponencialmente nesse segmento, Sim. porque envolve a emoção e aí é muito fácil para você ter prejuízo e o prejuízo geralmente para evento, para subir uma estrutura de um evento, para fazer, não custa barato. E então o momento do mercado para mim, a minha leitura é essa. A gente está num momento delicado, esperando para ver. Eu até faço uma analogia que a gente está vivendo uma bolha da pandemia, que em algum momento essa bolha ela vai estourar. E bolha por quê? Porque tem muitos contratantes, tem fila de contratante para pagar um cachê absurdo no artista que provavelmente não vai dar retorno. Nossa. Mas então, por que que você quer contratar? Ah, porque você gosta, porque é legal para mim. Tem muita gente fazendo evento por fazer. Enfim, tem muitas coisas. Então a gente tá nesse momento aguardando, esperando a poeira baixar. A gente tem vários projetos esse ano, muitos projetos novos. A gente tem o Festival Brazuca, a gente tem essa demanda de shopping que ela é cada vez mais crescente e sempre tem ligação do tipo, poxa, vem fazer aqui, cria um projeto pra gente e tal. E no final é isso, né? Para cada sim ou para cada projeto que a gente demanda, é a criação de uma marca, é a criação de um projeto, é todo o time envolvido, é tempo, é energia, para depois a gente buscar resultado. E, de novo, né? Tá muito arriscado, então a gente, pontualmente, a gente está executando novos projetos, mas a ideia é entender como que o mercado vai reagir até o final do ano, para então, no ano que vem, a gente acelerar novos projetos como a gente estava imaginando para esse ano. Porque eu vejo muito alguns pontos do que você falou. Um deles é essa questão de deixar claro para as pessoas que eu sempre falo isso, né? Fazer evento não é fazer festinha. Ah, eu Uhum. gosto lá do Maneva. Ah, então, Stefano, contrata aí uma Maneva porque eu quero curtir, não sei o que, tal, tal. Não, ou então eu vou lá, vejo quanto que é a data do cara, tal. Eu lembro de um aluno meu lá de São Bernardo do Campo, que ele, meu, eu rachava de dar risada. Ele contou pra mim que ele gostava. O primeiro show dele foi Leonardo. O pai dele era apaixonado pelo Leonardo, tal, não sei o quê. E aí ele foi, fez o show, não sei o quê, e botou um Raider, chinelo Raider, no camarim. Porque veio na lista, veio lá, Raider. Você tá brincando? Não, o Ailton, um abraço para você em São Bernardo do Campo. Ailton Nossa. botou um par de chinelos Rider e ele conta essa história pro Leonardo. De tão amador, né? Tipo, chegando primeiro e Nossa. contratou porque era o pai gostava e o pai tinha uma rádio, um jornal, alguma coisa assim, e divulgou e não sei o quê, mas tomou um fumo É. astronômico.
É aquela coisa também, quem trabalha com eventos que nunca tomou um prejuizinho tá mentindo. O Zefa, um pouco antes aqui, falando pra gente que quando ele resolveu falar, não, eu vou trabalhar com eventos, o primeiro evento dele deu prejuízo. Ele falou que foi pequeno, mas deu. Eu falei, era pra você prestar atenção, né, É, e acordar pra vida. E aí, esses altos e baixos, nem sempre a gente tem um resultado, né, que a gente espera. Mas foi aquilo que o Zefa também comentou no episódio anterior. A gente nunca faz um evento querendo tomar prejuízo. A gente não faz achando claro. que vai perder dinheiro. Então, assim, só que também não pode só achar. O Stefano é o rei das planilhas, ele tem planilhas incríveis, ele analisa tudo certinho, ele tem tudo redondo, é muito de realmente levantar, ter todos os pingos nos is, tem que ser assim. E mais uma vez, reforço, não é à toa que está no mercado há 20 anos e lidando com isso de uma maneira tão efetiva, são pouquíssimos contratantes no país que têm essa estrutura e esse respaldo e essa organização que você tem, você sabe disso, é fato. E aí é onde a gente olha para o todo e a gente vê, enxerga o mercado. Então, a gente tem ainda um pós-pandemia, porque a gente teve 2020 e 2021 que morreu, né? Parou, tiveram as datas clandestinas, uma outra coisa, isso aqui. Aí, 22, que foi para entregar 3 anos em um, porque todo mundo tinha data vendida de 2020 e 2021, tendo que atender as novas demandas, e foi aquela loucura. Aí, esse ano, as coisas estão tentando se encaixar. E foi o que o Zefa também comentou. Ele tem hoje, todos os custos do projeto lá, do Isso é Churrasco, aumentaram muito. Só que ele não consegue aumentar o preço do ingresso. Uhum. E aí é que tá, ele não consegue colocar lá. Ou você reduz muito a sua margem de lucro e faz vários, que é o que eles estão fazendo, ou você realmente suspende o projeto, vai para outro ou renegocia atrações. No caso dele, a atração é a Label, né? É o Fernando Sorocaba, não tem como negociar a atração. Mas ele reduz o lucro dele e faz mais datas. Então, é onde a gente vê que realmente as pessoas que vivem disso, né, que levam isso muito a sério, empresários como você, como o Zefa, têm essa consciência. Outros não. Ah, eu fiz esse daqui, vou fazer esse daqui e tal, não sei o quê. Não, agora, me ferrei. Tomei fumo nesse daqui. Agora eu vou lá, pego um outro sócio, eu me endivido mais um pouco para fazer esse daqui, nesse daqui eu lucrar e cobrir esse daqui. Cara, vira uma É, bola de neve sem fim. Não faça isso. é, Isso aqui não é para amadores. exatamente. Não dá para brincar. E a gente identifica algumas pessoas, a gente é chamado constantemente para ser sócio ou para parceiro em alguns eventos, e são perguntas simples que a gente faz, que falou, tá bom, qual que é o ponto de equilíbrio, qual que é o break-even desse evento? Ah, não, É, não, ó, não sei. Falei, mano, mas você não planilhou? Por que que você quer fazer? Quantas pessoas você precisa para pagar esse evento? Qual que é o seu investimento? Qual que é a estrutura? uhum, Enfim, muita gente, inclusive falando do público, que é o exemplo que você deu do contratante, não faz ideia do que precisa ser feito ou da estrutura envolvida por trás de um evento para quando você chega para curtir. Quando você vê a porta abrindo, né, você não sabe o quanto de tempo, de profissional ou de tudo que está envolvido ali. Parece muito simples, mas é muito detalhe, é muita coisa, é muita responsabilidade. E o público não sabe disso, né? não. Não tem certeza de como é que funciona. Parece que a gente chegou, acendeu a luz, a banda começou a tocar. É, Mas não é. Nossa, é não. muita coisa envolvida Não, para fazer um acontecer. evento, construir um evento, eu falo que é abrir uma empresa para ela funcionar alguns dias ou algumas horas. Algumas É horas. montar uma empresa todinha, gente. É você montar logística, operação, marketing, vendas, divulgação, estrutura, montagem. Você montar tudo para ela funcionar dias ou algumas horas, como a maioria dos casos funciona algumas horas. Então, assim, é muito pesado, é muito difícil. E aí as pessoas que são amadoras, que eu acho que. Então, e aí, assim, a gente tem esse pós-pandemia ainda, que nem você falou da bolha, achei ótima essa alusão ali, dessa bolha que uma hora vai estourar. Mas, ao mesmo tempo, também, essas pessoas que pegaram e falaram, não, agora o mercado de eventos vai voltar com tudo, eu vou entrar nessa, vou pegar um dinheiro Uhum. que eu tenho aqui, ou então vou entrar nessa sem saber fazer mesmo, porque é a hora de ganhar dinheiro, porque está todo mundo sedento por evento. É onde caiu a qualidade de muitos eventos, tiveram muitas fatalidades, é que muita coisa não chega ao conhecimento da maioria das pessoas, mas tiveram muitas fatalidades, e a gente teve muita decepção. Então, tipo, por exemplo, eu fui naquele rodeio, nunca mais eu vou em rodeio, porque aquele rodeio lá foi horrível, não sei o quê. Aí generaliza. E Uhum. aí é onde se perde no público e se perde em qualidade. E a gente fala muito disso, né? O Zefa também falou de entregar momentos, né? Eu falo muito do entregar experiências, né? E de pensar nessa questão do quesito segurança e tal. Todo evento que eu vou,
show que o Stefano faz, gente, é tudo sempre muito pensado, rota de fuga, estrutura, tal, a visão do público, a organização, tudo sempre pensado. Seguro. Exato, tem que Não, ser. mas seguro, realmente o seguro. Cada evento tem um seguro. Muita Exato, o gente não seguro do sabe disso. evento, tem gente que não contrata, e quando eu falo que tem que contratar, é caro, não é caro, É. gente. É caro se Não, e der não é. merda lá e não é É. caro. E não Tipo, é. você tem o seguro do teu carro, você paga para não usar. Num evento, se tipo cair um raio, estourar uma caixa de som, o seguro já cobre. É. Óbvio, é que nem carro, né? Você contrata ali, né, para Depende. pessoas, né, para É. equipamentos, tá? Tem até de no show. Tipo, se o artista não comparecer, você aciona o seguro e você consegue outro É. cachê. O Rock in Rio, por exemplo, quando a Lady Gaga não pôde vir, eles tiraram 5 milhões do bolso e pagaram o Maroon 5. Não, segura, evento segue, meu amigo Paulo e meu amigo Bruno Amorim tem lá, evento segue, entrem lá, já faço o É. jabá dos meus amigos aqui, É. porque A olha. gente, a gente nunca usou, né? Graças a Deus, nunca precisou. Mas teve uma ocasião que foi no Campinas Hall, um evento universitário. A gente teve o Campinas Hall, na época ele tinha um lago e a gente tinha uma ponte. A Hum, gente teve um problema com a ponte. Uma uhum, pessoa foi passar, mais de uma pessoa foi passar, e aí não foi só passar, né? Pula, bagunça. aham. A ponte ela cedeu. Ela cedeu. É uma ponte, mas assim, é uma ponte, deve ter uns 60 centímetros ali só, mas uma Aham. menina se machucou com a madeira. E eu fiz contato com o pai dela na segunda-feira pós-evento e ele se surpreendeu. Eu falei, olha, se eu precisar de algum auxílio, a gente tem um seguro desse evento, ele vai cobrir tudo que você precisa. Ele, como assim? Eu falei, não, a gente tem um seguro. Então, fica tranquilo. O seguro vai te cobrir, o corretor vai entrar em contato com você e fica em paz e tal. E, poxa, é legal, a gente fez nada mais do que a nossa obrigação, porque Aham. a pessoa, quando ela entra ali, ela é a nossa, a gente é responsável por ela. Então, de qualquer forma que a gente puder prestar segurança, né, não só tendo segurança ali visual, mas também a gente ter formas ali de aumentar, né, o nível dessa segurança, a gente se protege também. Tá, é muita responsabilidade, né? A gente envolver ali pessoas, não só quem. E quando eu falo, né, o seguro, quando eu faço seguro, eu tô fazendo seguro para mim, para minha equipe. É, Não é só para o público, gente, é o todo. Você tem ali para quem está trabalhando, para staff, para participante. Então, é super importante falar disso também. E quando a gente também não pode contar com os imprevistos de chuva, né? Então, mais uma vez, lembrando do Zefa aqui, a gente falou da fatalidade, né? Entre aspas, não teve nenhuma fatalidade, ó, graças a Deus, mas assim. 120 milímetros de chuva em 1 hora e meia dentro de um nossa, é evento. muita coisa. É muita água. Como que você previne? Como é que você pensa É. nisso? E você passou por isso, né? Eu passei por isso recentemente. A gente tem um festival de forró chamado Nata Forrozeira. Hoje ele acontece em Araraquara. São 4 dias sem parar. Então a pessoa ela chega na quinta-feira, 4 da tarde, e ela vai embora no domingo, 4 da tarde. Então, sem parar, são mais de 40 shows, são 4 palcos, a pessoa acampa ali. Então, a gente tem uma operação super diferente do que o convencional de um evento, né, que abre às 10 da noite e termina às 4 da manhã. Então, é uma operação complexa, de vários pontos de vista. Então, a pessoa se hospeda no camping ou no hotel. A gente tem todo o transfer de hotel. O hotel é nosso também, é responsabilidade nossa. Ou se hospeda em outro lugar. Enfim, e a gente inclusive uma curiosidade, a gente criou uma vila de container. A Que gente fez uma legal. vila de container. A gente alugou o container. A gente fez 12 dormitórios de containers. Então, isso hoje não é viável. A gente fez porque a gente comprou isso antes da pandemia. Então, o fornecedor ele cumpriu o contrato de antes da pandemia, porque era impossível. Esse evento ele era um evento de 2020. Uhum. A gente só realizou ele agora, Nossa, 2023, olha. 3 anos depois, a gente realizou. Então, e a gente passou por também um aperto aí com a chuva, porque a gente tinha um palco praia, a gente faz num espaço lá em Araraquara, que é lindo, maravilhoso. Inclusive, essa edição chamou Paraíso por conta do espaço. E a gente tinha um palco na praia, que é uma represa, e a gente quase não usou esse palco. E um investimento gigantesco ali, né, de som, de estrutura, de cenografia, enfim, de tudo. E as chuvas intensas não paravam, a gente tinha um palco dentro de um salão. A gente falou, olha, talvez a gente nem use o palco. Aí na hora que a chuva deu uma parada, falou, vamos fazer esse show agora, lá. Aí mudamos o artista, a van do artista parada para passar o som, chuva de novo. Sobe, subimos. Então, como é um festival de 4 dias, a gente consegue essa movimentação. Uhum. Mas, enfim, passamos aperto com a chuva, as pessoas no camping, né? Então, teve barraca que. Porque a chuva não foi uma chuvinha, né? Foi uma super chuva Chuvão também. também. E aí, as pessoas no camping, algumas foram prejudicadas, a barraca alagou e etc. O palco praia a gente usou, mas usou pouco. E no forró, que a pessoa gosta de dançar, a areia ficou muito fofa, ficou ruim. Enfim, a experiência, né, que a gente Uhum. gostaria de que as pessoas vivessem nesse final de semana,
ela não foi o ideal, não foi como a gente planejou por conta da chuva. Por mais que a gente, com toda a experiência, a gente remanejou muita coisa ali ao longo do evento. Tem coisa, Dani, que é tudo planejado, é tudo bonitinho, mas é na hora. Murphy. O Exatamente, é Murphy na adora ir nos prática, eventos. é na hora que acontece. Então, enfim, a gente resolveu, mas não foi como a gente gostaria. Sim. Mas aquilo que falando de novo do Zefa, né? Um pouco antes dele ir embora, vocês se encontraram ali e a gente comentou, né? Ele falou para mim, né, Dani, se eu tivesse gravado esse podcast com você antes do DVD, eu não teria uma fatalidade para contar, né? Um caso assim de insucesso para contar. Mas que no fim ele falou, não, eu vejo hoje como sucesso, eu cresci como profissional, né? Como ser humano, a gente aprende com os erros, a gente vê, né? Coisas que a gente poderia ter feito de maneira diferente, mas a gente não pode brigar com o elemento chuva, elemento natureza, tal. Então, isso a gente sabe que foi além das nossas expectativas, do nosso trabalho. A mesma coisa eu falo para você, que foi o que ele aprendeu com relação a isso. A gente não tem como prever, e realmente a gente está tendo chuvas muito anormais, isso não tá normal. Mas isso nos dá aquela questão, né, e o medo, né, que você falou, evento open air, né, a gente vai pensar, tal. Mas são coisas que, assim, foge do nosso controle, por mais, tem um seguro, tal, e aquela experiência ficou ali e gerou, assim como tantos outros festivais que a gente viu, os shows do Coldplay lá no Morumbi, era catarata, o pessoal brincava, Uhum. falava assim, é Morumbi ou é Wet n Wild, né? Show do Coldplay ou é tobogã? Então, assim, o evento chuva, o evento natureza, a gente não consegue controlar. É. Então, eu acho que, assim, são episódios que a gente tem, né, que acontecem com a gente, que a gente também não quer que aquilo se expanda, né? Mas a gente, de alguma forma, aprende com isso, né? Aprende, cresce como profissional, como pessoa, e a gente começa a olhar, né, para outras possibilidades ali. Mas eu gosto também de contar esses cases, né, para a galera ver que nem tudo são flores e não basta desistir. A gente tem que olhar para isso e ressignificar. E olhar e falar assim: se eu tivesse feito diferente, teria mudado aquilo? Não, ou realmente foi a chuva? Foi a chuva, então, cara, não tem, sabe? E é pensar no todo. Eu falo que o saldo mais positivo lá do DVD do Fernando Sorocaba foi a gente não teve ninguém com um arranhão. Então, assim, não teve uma estrutura que caiu, não teve nada, a gente entregou tudo, realmente foi entregue, o DVD vai ficar lindo e pronto, e acabou, sabe? Então, assim, a gente teve lá as questões de carro atolado, alguns problemas, alguma coisa, teve, mas ninguém se feriu, ninguém se machucou. E às vezes a gente vê em eventos menores, mas que teve pouquíssimas coisinhas ali, mas que teve uma fatalidade, que teve É. alguma coisa, e que você vai ver num todo a pessoa que realmente se preparou para aquilo ali, não pensou no básico de segurança ou de um seguro, alguma coisa do tipo. Igual você citou, lá teve a questão da ponte, e você tinha um seguro, e até o pai ficou surpreso, que como assim tem um seguro, né? Não estou lascado aqui, né? Vou ter que me virar com a minha filha, e aconteceu. Então, é o todo, né? A gente analisar o todo e ter, e rezar, né? E torcer para que mais contratantes tenham essa consciência. Mas eu tô assim, por mais que realmente esse ano tá esquisito, ele tá estranho, a gente percebe uma mudança muito grande, assim, eu que transito mais no corporativo, menos no entretenimento hoje em dia, a gente percebe muito essa questão do esperar, de analisar mais, de planejar e tal, Uhum. e ainda assim tem esses resquícios de pandemia das pessoas querendo realmente recuperar, né, aquele atraso, ou então falando, agora esse é o momento, e muita gente amadora no mercado. Eu acho que esse ano, para o ano que vem, vai ser um ano de divisor de águas, de fato, por tudo que eu conheço do mercado e com as pessoas que eu converso, que o ano que vem realmente acho que a gente consegue, entre aspas, voltar a uma certa normalidade e criar um novo. Existe uma movimentação muito grande também com relação a essa questão que deu boom lá no Lollapalooza, não sei se você acompanhou, do trabalho análogo à escravidão. Uhum. Então, o Ministério Público do Trabalho está fiscalizando. Então, eu já sei de casos em festivais em Belo Horizonte, que eu estava lá 15, 20 dias atrás, em São Paulo também. Então, os grandes festivais começaram a ser fiscalizados. Então, escalas de horários vão ser cobradas. O cara CCLT, ou pelo menos PJ, também vai ser cobrado. Então, a gente vai ter uma divisão, um divisor de águas no mercado, que o próprio Ministério Público do Trabalho já está vendo muita coisa. Então, vai ser a hora de separar o joio do trigo. Então, Uhum. se isso te acalenta, está vindo muita coisa, acho que positiva mesmo. E eu não tenho dúvida que me chamaram recentemente de militante de eventos. É. Que eu sou uma militante de eventos, que eu vou ganhar para vereadora em Campinas, alguma coisa assim, porque eu estou batendo muito nessa tecla, né?
dos eventos não tóxicos, né? Dessa desumanização que está nos eventos. E a gente olha para isso e isso realmente a gente está vendo essa mudança. Então, se isso te acalenta um pouquinho, a gente vê que acho que é só aguentar um pouquinho, ter essa, que nem você falou, tem outras coisas, tal, essa crescente para shops, eventos mais para família, tal. A gente vê realmente uma mudança no mercado muito grande. Acredito que a pandemia, o pós-pandemia contribuiu para isso, mas é uma questão de realmente postura e das pessoas procurarem e enxergarem de fato eventos como profissão. Então, o negócio está ficando sério, bem visto. Eu acho que vai ser bem positivo para a gente, assim, nos próximos anos aí, mas é ter esse jogo de cintura, né? E administrar tudo do jeito que tá rolando. Eu também acho. Eu vejo isso de forma muito positiva, porque é mais próximo da profissionalização mesmo, Sim. da gente melhorar, né, o nosso setor. E eu vou adorar porque a gente vai conseguir, de fato, separar algumas coisas que dificultam o nosso segmento e a gente tá preparado para isso, esperando esse momento, né, para que a gente possa atuar até com mais tranquilidade, enfim, fazer o que a gente sabe fazer também. Bacana. E conte comigo, conte com os mini Danis, espero estar presente aí nos próximos projetos. Passa muito rápido, o nosso tempo já deu, já fui gongada ali. Então, a gente tem que finalizar, infelizmente, mas sempre como eu peço para os meus convidados, para deixar um recadinho para quem quer trabalhar com eventos, qual que é a dica, o que você tem para dizer. Se quiser falar olhando para essa câmera aqui, fica à vontade. Tá bom, tá bom. Então, você que quer trabalhar com evento, eu te digo que é maravilhoso, né? Eu acho que cada um que trabalha com evento foi picado por esse bichinho, né? É difícil você parar de trabalhar depois que você começa, mas exige muita dedicação. Pode parecer que seja o contrário disso, mas não é. Exige muita dedicação, exige muito empenho, muito estudo e força de vontade. Então, se você tem esses pré-requisitos, né, e gostaria de trabalhar com evento, eu acho que você está diante de um mercado muito bom e que está precisando de gente, está precisando de gente boa para trabalhar. Inclusive, a Dani está fazendo essa ponte, né, com a gente, então acho que vai ser sensacional. Então, se você quer trabalhar com evento, seja bem-vindo, tem bastante trabalho e eu também estou à disposição para receber essas pessoas, né, que a gente continuar fazendo isso, continuar dando essa oportunidade, abrindo as portas. E oportunidade não falta, estou à disposição também. Bacana. Obrigado pelo espaço, viu? Eu que agradeço sempre a amizade, o carinho, as parcerias de sempre e por ter arrumado um tempinho na agenda e vir aqui falar comigo. Claro, foi um prazer, adorei. Muito bacana, Obrigado, Stefano. viu, Dani? Obrigado a toda a equipe também. Eu que agradeço. Pessoal, então, finalizando aqui essa temporada, mais um episódio super bacana, inspirador. Se você está aí olhando para o mercado de eventos meio duvidoso, ou então achando que é só festa, entenda que tem muita coisa séria por trás. E dizer para você que assistiu esse episódio, mas não assistiu os outros, ou assistiu toda a temporada, mas ainda não viu as outras temporadas, já são 8 temporadas aqui no canal. Tem muito conteúdo bacana, muito convidado de todas as áreas dentro do mercado de eventos para você olhar, se inspirar, sentir, né, que área que você vai trabalhar com eventos. E aproveitar aqui também para falar um pouquinho mais do Padrão DM, né, que esse meu novo projeto é um programa de capacitação e inserção no mercado, onde eu conecto freelancers e contratantes, tá? E é freelancer pro, freela profissional. O curso dentro da Simpla chama Seja um Freela Pro. Não é bico, tá, gente? Não é para amador. Então, se você realmente quer trabalhar com eventos, viver com eventos, fazer disso a sua profissão, seja muito bem-vindo ao Padrão DM. Acesse aqui também na descrição do vídeo que vai ter mais informações. E para finalizar aqui esse episódio, mais uma vez deixar o meu assim, altíssimo agradecimento à Media Maker, que proporcionou toda a questão da estrutura, a edição, a captação aqui. O Wagner Brito, que, meu Deus do céu, como faz foto minha esse homem, meu Deus do céu, mas não perde um clique, mas pega meus dedos, minhas pernas, minha bunda, pega tudo, sabe? Mas não perde um clique, vai estar sempre junto, Wagner Brito, tamo junto, e não tem problema, pega a bunda mesmo, Fer. E eu falo, não tem jeito. Depois eu mostro essa foto. Eu vou pôr a foto aqui na edição, viu, Gabriel? Dele tirando uma foto minha. Eu me enfiei debaixo da mesa para ligar sei lá o que eu ia ligar debaixo da mesa e ele fotografou, para mostrar que a produção também faz isso. Mas, enfim,
deixar o meu agradecimento a todos os parceiros, a todo mundo que está aqui. A Mari Oliveira, minha assistente também, super querida. Renato, que participou aqui nos bastidores, ajuda os universitários, né? Salvou em vários momentos aqui. Mas é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar gravando cada um desses episódios. Isso daqui é uma realização de um sonho. Eu adoro conversar, adoro levar essas conversas. Stefano teve um programa lá na Líder, fica de olho, tá? Porque meu sonho é ter um programa de rádio, tá? Fica Olha, a dica, tá? Então, mexe seus bora. pauzinhos aí, tá? Então, bora levar isso também para mais pessoas. Eu acho que o videocast, o podcast é uma realização de um sonho. Eu fiz até curso de radialista lá na Vox, com o Gerry, com o diretor lá da Vox. Então, sempre tive essa vontade e eu mato essa vontade aqui, né? Por meios próprios. E graças aos meus parceiros, então, Media Maker, King Coworking, e em especial aqui nesse episódio, deixar o meu super agradecimento e dizer que se você é daí de alguma empresa ou que é do trend de eventos, né? Quiser ter a sua marca aqui, quiser aparecer aqui no videocast, entre em contato. Se tiver de acordo com o propósito meu de realmente levar conteúdo e trabalhar bem essa galera do mercado de eventos, será muito bem-vindo e vai ser um prazer falar da tua empresa aqui no videocast. É isso então, galera. Falei demais, mas é de coração. Obrigada, um abraço e vamos, produção.